Olá pessoal, tudo bem? Professora Janaína aqui, eu estou ansiosíssima para falar com vocês sobre balanço, sobre ativo circulante, passivo circulante. Eu comentei com vocês que eu ia falar inclusive sobre o que vem a ser o efeito tesoura. Vou desmistificar um balanço patrimonial para você que está começando sua empresa, que está começando a sua vida profissional, está começando a buscar os aspectos financeiros para agregar valor à sua carreira. Então, olha, nós vamos aqui começar a falar um pouquinho sobre um balanço. Antes da gente mostrar esses números aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar como a gente acaba se pegando em aspectos tão técnicos e deixamos de observar o todo. Olha só, o que vem a ser isso aqui? Vou fazer com uma outra cor. Ativo circulante, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, ativo não circulante. Isso aqui, meus queridos, é um balanço. E um balanço, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai retratar, basicamente, a foto de uma empresa em determinado momento dela, certo? Então, olha lá, ó, ativo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, ativo não circulante. Tudo que está deste lado da empresa são origens, é origem de recurso. Então, tudo que está aqui é origem de recurso. E tudo que está aqui é destinação de recurso. Por que você está me falando isso, professora? Muito simples, porque as pessoas fazem uma confusão muito grande quando é débito, quando é crédito e o conceito geral disso. Vocês precisam entender que quando a gente observa uma empresa do modo estático, como é um balanço, você consegue ver e vislumbrar determinados aspectos da empresa em 3 grandes tomadas de decisões dela. Nós temos 3 grandes decisões. Então, a primeira decisão é a decisão de curto prazo, também chamada de decisão de capital de giro. A segunda decisão é a decisão de investimento. E a terceira grande decisão é a decisão de financiamento. Quando a gente começa a observar uma empresa, pensando nesses pontos, a gente leva em consideração o quê? O que é passivo? Professora, você está me falando que é origem de recurso? É verdade. O dinheiro só foi parar no banco porque o sócio colocou dinheiro na empresa. Então esse é o maior investidor da empresa. O dinheiro só está no banco porque você tomou um dinheiro de curto prazo, um valor de curto prazo para colocar na empresa, ou o dinheiro está no banco porque você tomou um financiamento de longo prazo. Então, olha só, a gente só tem todas as coisas que nós conseguimos adquirir aqui graças ao nosso passivo, que é a nossa origem de recurso. E aqui vem toda a destinação de recurso. Então, lembrando, nós temos 3 grandes decisões a tomar numa empresa: decisão de capital de giro, decisão de investimento e decisão de financiamento. Isto posto, a gente começa a avaliar um balanço da seguinte maneira. Olha, por exemplo, esse balanço que eu já deixei prontinho para vocês aqui. Essa empresa, nesse determinado momento, nessa foto que foi tirada, ela tem de ativo circulante 500. Ela tem de passivo circulante 350. Ela tem de ativo não circulante 500, passivo não circulante 300, PL 350, somando 1000.
ambos os lados. Ah, por que ambos os lados? Quando foi desenvolvida a contabilidade, Luca Paciolo, ele levou em consideração que não existiria números negativos. Tudo que acontece de um lado reflete do outro lado. Para todo lançamento existe a partida dobrada. E isso é que vem facilitar a nossa vida. Então, olha só, nesse caso aqui, o que a gente percebe de ativo circulante? O que existe no ativo circulante? As disponibilidades financeiras que estão normalmente no banco ou disponibilidade em caixa, o contas a receber, estoques, não é verdade? Do outro lado, no passivo circulante, nós temos aqui um empréstimo que é um dinheiro de curto prazo. Por isso que está em passivo circulante. E professora, como é que eu defino o conceito de curto prazo e de longo prazo? Curto prazo, meus queridos, é tudo aquilo que acontece no decorrer de um ano. Então, no decorrer de um ano é curto prazo. Aí ele tem contas a pagar, que são os fornecedores dele, salários, impostos, não é verdade? Passivo não circulante, ele tem um financiamento aqui de 300. IPL, ele tem o capital social dos sócios de 200 e um lucro acumulado de 150. Tudo bem até aqui? Então, o que nós vamos avaliar aqui? A gente começa a avaliar o seguinte: ele tem efetivamente no caixa 100, mas ele está devendo 350, sendo que esse empréstimo aqui também é 100. Então nós vamos levar em consideração alguns princípios importantes para a contabilidade. Princípio número 1. Vocês concordam que 500 é maior que 350? Não é? Sim. 500 é maior que 350. Então significa que o ativo circulante dele é maior que o passivo circulante. E existe então uma sobra da diferença dos 250, correto? Esses 250, quando a gente pega os 500 menos os 350, esses 250 aqui é chamado de capital circulante líquido. E o que significa isso? É o ativo circulante menos o passivo circulante. No segundo momento, a gente leva em consideração o que efetivamente ele tem de disponibilidade financeira 100. E ele tem no contas a receber 300 de estoque 100. O que vem a ser o contas a receber e o estoque dele? É a operação dele, é o giro dele, é aquilo para que ele se destina. Então a gente vai chamar isso aqui de ativo circulante operacional. E a disponibilidade de ativo circulante financeiro. Outra coisa, nós temos aqui 3 grandes fatores de pagamento, de financiamento de uma empresa. Primeiro é o acionista, que é o capital mais caro. Por que é o mais caro? Porque está embutido o custo de oportunidade desse capital. Então eu tenho o acionista, eu tenho o endividamento, você pode tomar dinheiro emprestado de curto, de longo prazo, e eu tenho a própria operação. Aqui, olha, aqui é a própria operação. Então, se a gente levar em consideração o quanto que a operação está fazendo aqui, ó, 300 mais 100, 400, 200, 250 aqui, tá vendo? 200 mais 30 mais 20, 250 de operação. Ou seja, no contas a receber 400 menos os 250 ainda me dá um capital circulante líquido. A gente precisa começar a entender que a empresa ela não tem um problema quando ela está com um caixa vermelho.
ela é um termômetro, a gente só está medindo, mensurando que ela está tendo um problema. Aonde? Na sua operação. Então aqui, ó, ativo circulante, passivo circulante, é a minha primeira tomada de decisão, que é o capital de giro. Eu preciso adequar isso aqui de maneira a ter eficiência operacional, a ter, utilizar melhor os meus recursos. Quando uma empresa está com capital circulante líquido negativo, o que está acontecendo com ela? Normalmente está acontecendo o quê? Ela está financiando seus clientes e não sendo financiada. Porque nós temos 3 grandes atores que financiam uma empresa sem cobrar juros dentro da operação. Quem são esses 3 agentes, meus queridos? O primeiro é o fornecedor. Nós vemos várias empresas que são financiadas exclusivamente com o dinheiro do seu fornecedor. Vocês querem ver um exemplo? A área de varejo. Se você for deixar um produto para ser comercializado no supermercado ou numa loja que faz vendas parceladas, enfim, você no mínimo vai ficar na lista de espera dela. Você vai precisar primeiro entrar com seu produto em consignação. Quando for vendido o seu produto, você entra na linha de pagamento, e essa linha de pagamento pode chegar até a 180 dias. Então você está financiando o seu cliente e ele está tomando dinheiro de você. Por quê? Porque ele está fazendo dinheiro a custo da operação. Faz sentido? Então, o primeiro e mais importante é o fornecedor. O segundo é o funcionário. Por quê? Porque ele vai trabalhar para você o mês inteiro e só vai receber no mês seguinte. Sem contar que férias ele só recebe uma depois de um ano, o 13º no final do ano. Então ele vai te financiando. E o terceiro é o governo. Você tem que levar em consideração que os seus tributos você vai ser financiado por eles, ok? Então a gente tem que maximizar isso aqui. O que acontece? A gente precisa começar a avaliar o nosso mercado para entender como é que nós estamos nos comportando. Quanto tempo demora para que eu faça a minha produção sair da cadeia do meu estoque como matéria-prima, como matéria acabada, já está destinada para venda, e quanto tempo ela demora para ser vendida. Então eu tenho que levar em consideração, aqui é o meu processo de produção. Então eu tenho aqui a matéria-prima, terei o processo de fabricação dessa matéria-prima. Aqui ela estará, por exemplo, pronta para venda, e depois que ela for vendida, eu terei um tempo aqui de recebimento, certo? Até o valor entrar. Então, as duas coisas acontecerão simultaneamente: a etapa produtiva em si e a etapa financeira. Por que a etapa financeira? Porque quando a matéria-prima chega junto o quê? A nota fiscal. Só que o que acontece normalmente? Essa nota fiscal, ela tem um deadline de quanto? Vai depender da sua produção. Às vezes ela está aqui no meio. E você paga a sua nota fiscal e olha só quando é que você vai receber esse dinheiro de volta. Então a gente tem que começar a entender como é que funciona o nosso mercado e começar a entender como nós podemos maximizar os nossos resultados. Por quê? Porque olha só, nesse caso, naquele balanço, a gente percebeu o quê? A gente percebeu que ela tem um capital circulante líquido positivo. E a gente percebeu o que mais? Que ela está financiando os seus clientes em 300, os seus fornecedores estão financiando ela em 200 e ela tem 100 ainda de estoque. Se a gente for avaliar como que está a demonstração de resultado dela, olha, para aquele estoque,
ela fez 1.200 de receita. Teve um custo de 600, ou seja, 50%, né? Menos despesas operacionais, menos despesas financeiras, apurou-se o LAIR, aplicou-se o imposto de renda e ela teve um lucro líquido de 120. O que a gente começa a avaliar agora? Se ela teve um lucro líquido de 120, qual é o retorno para o acionista? Uma empresa, ela deve trazer retorno para todos os seus stakeholders, mas principalmente para o acionista. É ilusão a gente achar que você vai montar uma empresa sem lucro, sem retorno. Ah, mas é uma empresa sem fins lucrativos. Se ela tiver resultado operacional negativo, ela não vai se manter no longo prazo. Percebe? Então aqui, ó, ela fez 120. O retorno sobre o equity dela, sobre o capital, sobre o patrimônio dela. Qual que é o patrimônio dela, professora? Olha aqui, 350. Então, ó, quando você faz os 120 pelos 350, você vai chegar em 34% de retorno. Então você está devolvendo. E se a gente for levar a situação econômica atual numa taxa Selic de 5%, né, com tendência de 4,5%, que está caminhando para um retorno de 34%, vale muito a pena investir numa empresa. E nós tivemos momentos, queridos, em que investir numa empresa não era nem um pouco rentável, porque você conseguia receber no mercado especulativo, no mercado de capitais, muito mais do que isso aqui. Não é verdade? Então a gente começa a perceber como trabalhar com essas variáveis. Então, olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é como está a minha operação. Depois que a gente consegue acertar a operação, aí nós vamos nas duas próximas decisões, que é a decisão de financiamento e a decisão de investimento. Combinado? Então, meus queridos, só recapitulando, hoje nós falamos um pouquinho sobre origem, destino de recursos, olhamos um balanço e vimos basicamente o ativo circulante e passivo circulante. E começamos a perceber o quê? Que a diferença do ativo circulante para o passivo circulante me dá o meu capital circulante líquido. O meu capital circulante líquido diz o quê? Diz que, em tese, o meu ativo circulante é maior que o meu passivo circulante, eu não estou no efeito tesoura. O efeito tesoura se dá quando o ativo circulante é menor, eu começo a não ter recursos para pagar o meu endividamento, tanto operacional quanto financeiro. E aí entra um outro conceito chamado necessidade de capital de giro. O quanto eu tenho de necessidade de capital de giro, que vai se dar do quê? Do meu ativo operacional, do meu ativo financeiro, do meu passivo operacional e do meu passivo financeiro. Aqui, a disponibilidade paga o empréstimo e a gente percebeu o quê? Que o meu ativo operacional paga o meu passivo operacional. Contudo, a gente precisa estar antenado ao quê? Ao meu processo produtivo. Como eu executo o meu processo produtivo, para que eu possa maximizar valores e para que eu possa trazer para o acionista, para a sociedade, para todos os stakeholders valores agregados em termos financeiros. Combinado? Olha, a gente no próximo capítulo falará sobre decisões de investimento e decisões de financiamento. Combinado? Beijocas carinhosas para vocês. Tchau, tchau.